segredo da fazenda assombrada. Boa noite, o meu nome é Jonas. Isso aconteceu quando eu tinha 11, 12 anos de idade. Então o ano teria sido em 1999. Eu morava com os meus pais no centro da cidade de Goiânia, onde eu nasci e cresci. Gosto demais dessa cidade. O meu avô chegou aqui muito novo, logo se sentiu em casa e formou uma grande família. No dia do acontecido, a minha irmã e eu estávamos visitando o meu avô Carlinhos em sua fazenda, onde ele criava porcos para o abate, para um dos maiores produtores de carne do estado. Eu sempre gostei muito de animais e ajudar ele na fazenda era o meu passatempo preferido. Eu alimentava e brincava com os leitões. O meu pai havia construído um alojamento de porcos apenas alguns anos antes. Quando você entrava, dava de cara com um longo corredor com 4 portas do lado direito e 2 do lado esquerdo, com uma porta no final do corredor levando para os fundos. A primeira porta direita levava a um escritório e a segunda a uma sala de armazenamento. As 2 portas seguintes davam para o alojamento dos porcos, com mais de 48 baias, onde eles viviam separadamente. Já a última porta no final do corredor levava ao celeiro, onde guardávamos ração e feno para os animais. A minha irmã e eu chegamos na fazenda por volta do meio-dia e naquela tarde estávamos nos estábulos ajudando nas tarefas. Lembro que havia alguns porcos já de abate que tinham talvez alguns meses de idade. A minha irmã estava tão entediada naquele dia que só brincava com um pequeno leitão recém-nascido. O meu pai estava no estábulo, consertando portões quebrados com meu avô, enquanto eu alimentava os porcos. Foi então que o meu pai me chamou e disse que havia encontrado um porco de abate ferido. Era bastante comum eles se machucarem nessa fase, pois eram bem brincalhões, mas era incomum apresentarem ferimentos graves. Geralmente, era apenas arranhões e pequenas mordidas. Quando ele me disse que o porco provavelmente estava com a perna quebrada, eu fiquei apreensivo, pois eu sabia que não havia nada que pudéssemos fazer e ele teria que ser abatido para acabar com seu sofrimento. Eu odiava quando isso acontecia. Não era comum, mas fazia parte da criação de porcos. Carregamos então o pequeno leitão para um outro lado do tanque. O meu pai trouxe a pistola de abate, mas eu recusei ficar ali enquanto ele fazia o que tinha que ser feito. A palha debaixo da cabeça do porco estava tingida de vermelho. Na verdade, me senti um pouco aliviado por ele não estar mais sofrendo. Eu voltei para dentro, meio desanimado, e comecei a limpar os estábulos. O meu avô, a essa altura, tinha ido a um vizinho próximo entregar algumas encomendas que haviam pedido. Depois de 1 hora, terminei os 2 estábulos. Foi quando de longe eu vi meu pai e a minha irmã no depósito, que ficava um pouco mais afastado. Então decidi ir ao escritório do meu avô para tomar um refrigerante e assim passar um tempo assistindo TV até eles voltarem. Ainda tínhamos algum trabalho a fazer, mas senti que merecia uma pausa. Eles provavelmente voltariam a qualquer momento. Depois de alguns minutos assistindo a um programa chato e comendo meu segundo sanduíche, eu não sei quanto tempo havia se passado, mas acho que acabei pegando num sono por um tempo. Quando eu abri os meus olhos, percebi que já não estava tão claro e provavelmente o sol estava se pondo. Só então me lembrei de que eu havia deixado a bomba de circulação de água ligada lá fora. Na mesma hora eu me levantei
e fui correndo indo em direção à porta dos fundos para desligá-la. Quando eu saí pelos fundos e que estava prestes a abrir a tampa do painel de controle, eu vi algo se movendo no canto do meu olho direito. Eu virei a cabeça imediatamente para onde os meus olhos estavam me guiando e quase tive um treco. Senti uma formigação subindo por todo o meu corpo e fiquei gelado na mesma hora. O que eu vi foi algo que eu espero nunca mais ver novamente. Do outro lado das baias, havia um animal enorme abaixado sobre a carcaça do porco que havíamos deixado lá fora mais cedo. Com certeza, ele havia sido atraído pelo sangue do pobre animal ferido. A criatura estava de costas para mim. A princípio eu até pensei que fosse um cachorro, mas era muito maior e tinha uma cauda com pelos longos. O animal estava coberto de pelos cinza escuros e pretos e com um corpo largo. Eu podia ver o vapor da respiração saindo da sua boca no ar frio. Foi quando de repente ele ficou em pé, apoiado nas patas traseiras. Realmente era enorme. Suponho que tivesse cerca de uns 2,5 metros de altura. Ele virou a cabeça ligeiramente para a direita e apontou o nariz indo em direção ao céu, como se estivesse sentindo o meu cheiro. A cabeça era definitivamente a de um cão pastor, porém muito maior e mais escura, com as orelhas peludas apontadas para cima e um longo focinho com grandes dentes caninos. Os seus olhos eram horríveis, avermelhados como nada que eu já tivesse visto na vida. Aquilo emanava uma energia muito ruim. Naquele momento me permaneci imóvel e em silêncio. A criatura se abaixou novamente sobre a carcaça do porco e continuou com a sua refeição. Logo percebi que ela ainda não tinha me notado. Então, silenciosamente, eu me recuei para dentro e fechei suavemente a porta. E mesmo dentro de casa, eu tentei andar o mais silenciosamente possível para trancar a porta da frente também. Eu caminhei até a porta do estábulo, que tinha janelas voltadas para os fundos onde aquela criatura horrenda estava. Olhei pela janela e só podia ver o vapor da respiração da tal criatura subindo no ar. Então, de repente, alguns porcos me viram e começaram a gruir alto. Logo todos estavam fazendo o mesmo barulho, como sempre acontecia quando alguém se aproximava. Olhei para trás a tempo de ver a criatura se levantar e virar na direção do som. Na mesma hora eu me sentei no chão de frente para a porta e comecei a rastejar de volta para o escritório do meu avô, tentando pegar o telefone e ligar para o meu pai. Enquanto isso, a maçaneta da porta girou violentamente, seguida de batidas fortes. Graças a Deus, ouvi a voz do meu pai logo depois, então eu corri para abrir a porta e os fiz entrar rapidamente. Quando ele me viu, percebeu o quanto eu estava assustado, pálido e gelado. Ele me perguntou o que havia acontecido e eu contei toda a história sobre o que eu chamei de lobisomem. Ele me olhou sem dizer uma palavra sequer por alguns segundos e depois me perguntou se eu tinha visto meu avô. Eu apenas confirmei com a cabeça que não. Depois de alguns segundos pensativo, ele rapidamente foi ao escritório e, mexendo em um velho armário de ferro, encontrou uma arma de caça que usava quando mais jovem. Ele usava para caçar junto com meu avô. Mesmo sabendo que ele morava por ali há anos depois que a minha avó faleceu, ele sabia realmente se cuidar. O meu avô era um senhor cheio de saúde. Com certeza estava em segurança em algum lugar. Pelo menos era isso que eu queria acreditar. A essa altura, a noite já tinha chegado e o meu pai achou mais seguro nos levar para a casa principal para nos deixar em segurança. Enquanto ele caminhava pelo pátio à procura do meu avô,
Eu fiquei na janela do andar de cima, de onde eu tinha praticamente a visão de tudo. Uma coisa então veio à minha cabeça. O meu pai não havia ficado nervoso ou surpreso com a minha história, nem sequer perguntou se eu tinha certeza do que eu havia visto. Era como se ele soubesse do que eu estava falando. Com a minha irmã ao meu lado, apenas víamos enquanto ele se afastava silenciosamente e armado. Eu só esperava que a criatura não estivesse escondida na escuridão, pronta para atacar o meu pai. Lembro-me dele olhando para todos os lados com a lanterna, enquanto caminhava indo em direção à mata fechada, que dava acesso à rua de terra batida, por onde o meu avô tinha saído mais cedo. A noite estava clara, e uma grande lua tomava conta do céu, mas de onde eu estava, não conseguia mais vê-lo. Então, eu abri a janela para tentar enxergar melhor. O barulho na fazenda já estava bem menor, mas ainda era possível ouvir vários sons vindos da mata. Foi quando, estranhamente, tudo ficou em silêncio. Eu não conseguia ouvir um grilo sequer. Era como se todos soubessem o que estava acontecendo e temessem pelo pior. Foi quando que, do nada, um rugido saiu da mata. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. A minha irmã, que estava sentada na cama, correu e me abraçou, fechando os olhos de medo. Foi quando eu ouvi um disparo, segundos depois mais 2. Eu temi pelo pior. O meu pai e o meu avô estavam na mata com uma fera que eu não sabia ao certo o que era. Foram os 10 minutos mais longos de toda a minha vida após os disparos. Parecia uma eternidade. Eu olhava em todas as direções tentando ver algum sinal dos dois e, para o nosso alívio, eles surgiram do meio da mata. Dava para ver claramente que o meu pai segurava o meu avô, apoiando-o enquanto caminhavam lentamente indo em direção à casa. Conforme iam chegando, eu podia ver claramente marcas de sangue em sua roupa. A sua camisa velha estava enrolada na mão do meu avô. O meu pai o colocou no carro enquanto descíamos as escadas rapidamente para alcançá-los e dali fomos diretamente para o hospital. O susto naquela noite havia sido terrível. O meu avô, infelizmente, perdeu a mão, mas com certeza poderia ter sido bem pior se o meu pai não tivesse ido procurá-lo. Assim como eu não sabia de nada antes, também não soube de nada depois. Eles não tocaram no assunto sobre o que era aquilo ou sobre o que havia acontecido na mata, mas eu sentia que aquilo não era desse mundo. Depois desse incidente, o meu pai foi muito claro ao dizer que não podíamos mais sair depois que o sol se pusesse. Só ele sabia o que se escondia na floresta que cercava a fazenda. Ele já tinha visto e com certeza não era a primeira vez. O meu avô, infelizmente, morreu de diabetes alguns anos depois. E sempre que eu tentava falar sobre o assunto daquele cão gigante, eles desconversavam e eu nunca descobri ao certo o que era. Hoje em dia eu moro na fazenda e toco o negócio da família. Sempre que anoitece, eu sento na varanda da casa, olhando em direção à mata, apenas esperando a noite em que o cão gigante possa me visitar novamente. Mas até o momento, ele nunca mais retornou à nossa fazenda. Boa noite. O Cavaleiro da Ponte. Olá a todos do canal, o meu nome é Marcelo e moro no estado de Minas Gerais, em uma cidadezinha do interior do Triângulo Mineiro. Aqui é bem perto do estado de Goiás e quase todos trabalhamos com a roça, cuidando de bichos e desse tipo de coisa. O agro é bem desenvolvido por aqui e graças a Deus e por conta disso mantemos
as nossas tradições há muito tempo, ao contrário do resto do Brasil que infelizmente despreza suas raízes. Por exemplo, temos festas aqui que já existem há mais de 100 anos e uma delas, talvez a mais famosa, é a nossa cavalgada, que acontece pelo menos uma vez ao ano. Essa é uma forma de manter a nossa história viva. Normalmente, é muito bom, todo mundo gosta e já virou marca registrada da nossa cidade e da região. Eu mesmo participo desde criança, mas infelizmente aconteceu algo muito ruim comigo em uma dessas cavalgadas, algo para o qual eu confesso que eu não estava preparado. É sobre isso que eu quero contar hoje. Todo ano a gente seguia esse plano. Nos encontrávamos em uma praça pouco antes do meio-dia, fazíamos os preparativos e batíamos um papo. Logo depois do almoço e da missa, partíamos para o trajeto. Acabávamos lá pelas 18 horas e sempre rolava um show com artistas da região. Aquelas coisas básicas, barraquinha, bebida e tudo mais. Nesse ano não foi diferente, com a exceção de uma coisa. Pois poucos meses antes, ainda na organização, começaram a rolar uns boatos muito esquisitos na cidade. Diziam que estavam avistando uma figura estranha perto de uma ponte. Parecia um tipo de cavaleiro ou algo assim, todo vestido de preto, que ficava parado no meio da estrada e não deixava ninguém passar. Muita gente dizia ter visto isso, fosse de carro, andando ou a cavalo. E por conta disso, muitos estavam desistindo da tal cavalgada. Infelizmente, calhou de que esse tal lugar onde o sujeito aparecia fazia parte do nosso trajeto. Bom, isso foi um grande problema para resolver. Eu fazia parte da organização do evento e, após muito debate, decidimos que naquele ano iríamos alterar um pouco a rota, só para o pessoal se sentir mais confortável. Eu mesmo não acreditava muito nisso que o pessoal estava dizendo, pois eu nunca tinha visto nada assim por aqui. Tendo isso em mente, no dia da cavalgada, seguimos a tradição, já considerando essa mudança. Eu cheguei na praça bem cedo e, conforme o pessoal foi chegando, vimos que a nossa nova rota realmente deixou o povo mais seguro. E não demorou para todo mundo começar a conversar numa boa e aproveitar o dia. Ainda assim, o assunto mais falado era sobre o tal cavaleiro na ponte. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo, e quem tinha visto o cara acabou virando quase uma celebridade. O pessoal se juntava ao redor e enchia o sujeito de perguntas. Eu até achei bom, pelo menos ninguém tinha desanimado com a cavalgada. Depois disso, almoçamos e aconteceu a missa, e com todos os preparativos encerrados, partimos e iniciamos o nosso percurso. Eu fui na frente com alguns amigos e os outros organizadores do evento. Cabia a nós conduzir e manter o ritmo para que não fôssemos devagar demais e ninguém ficasse para trás. Graças a Deus, tudo correu muito bem. O pessoal estava animado, o sol colaborou e eu confesso que mal sentimos a mudança de rota. Fizemos algumas paradas para tomarmos água e conversar, e conforme nossos planos, lá pelas 18 horas, já havíamos terminado o percurso sem nenhum problema. Eu fiquei muito aliviado com tudo isso, apesar de não acreditar nas histórias que estavam contando, e mesmo com a mudança de rota, eu confesso que eu fiquei com medo de que algo ruim pudesse acontecer e causasse um prejuízo daqueles. Afinal, já tínhamos combinado tudo com os cantores para o show. Contudo, tinha dado certo. Então eu parei para pensar nisso. Logo o pessoal chegou, as barraquinhas estavam montadas, assim como o palco, e o show estava pronto para começar. A música era boa,
As bebidas começavam a rolar e o povo se esbaldava dançando. Fiquei mais de canto, aproveitando a música e trocando uma ideia com os conhecidos. Eu estava bem cansado nesse dia. O dia havia sido puxado e tudo que eu queria era poder descansar um pouco. Foi quando um amigo meu, o Zé, apareceu com mais 2 camaradas, sugerindo que a noite ainda estava só começando e que a gente deveria ir para a casa dele depois do show para continuarmos bebendo e jogando conversa fora. Ele insistiu bastante, mas eu recusei, dizendo que eu estava morto de cansaço e que só queria chegar em casa, tomar um banho e cair na cama. O Zé ainda tentou me convencer, mas mantive a minha decisão. Então, depois de me despedir do pessoal, montei no cavalo e decidi ir embora. O caminho de volta era tranquilo. Eu não pude deixar de pensar na tal ponte onde diziam que o cavaleiro aparecia. Mas como era o caminho mais curto para minha casa e eu não acreditava nessas histórias, eu resolvi seguir por lá mesmo, mas por curiosidade do que por qualquer uma outra coisa. O céu estava estrelado, mas a lua nova estava deixando a noite mais escura do que o normal. O mato ao redor era bem alto e chegava a roçar na estrada. Ventava bem pouco e o som dos cascos do cavalo era o único barulho que quebrava o silêncio da trilha. Enquanto eu me aproximava da ponte, eu comecei a pensar mais a sério nas histórias que o pessoal contava. Bom, eles não tinham motivo nenhum para mentir e inventar, mas sinceramente, nunca fui muito de acreditar nesse tipo de coisa. Então eu continuei achando aquilo tudo uma grande bobagem. Eu decidi então não cavalgar muito rápido, já que o meu corpo até doía por conta daquele dia puxado. Quem organiza eventos sabe muito bem como isso estressa a gente. Eu fui seguindo a estrada tranquilo até chegar na ponte. Lá naquele local, eu dei uma parada e olhei bem ao redor, mas para nenhuma surpresa, assim como eu pensava, não havia nada ali. A estrada estava completamente deserta e não havia sinal de alma viva, só o barulho do rio correndo lá embaixo. Bom, foi aí que eu fiz até chacota com isso. Eu tive certeza de que era só conversa fiada e fiquei até meio com raiva, porque aquilo só tinha servido para me causar problema desnecessário. Então eu continuei, e foi nesse momento que, enquanto eu cavalgava, do nada eu senti um peso na garupa do meu cavalo. Na hora eu estranhei, o meu coração deu um pulo e ao mesmo tempo um fedor horrível de carniça impregnou tudo à minha volta. Até o vento, que antes estava fraco, havia ficado muito gelado de repente. Eu não entendi foi nada. O meu cavalo começou a ficar bem agitado, relinchando e nervoso. Eu até tentei controlar, mas o medo começou a tomar conta de mim. Foi aí que eu decidi e olhei de rabo de olho para trás e quase desmaiei de susto. Ali na garupa do meu cavalo, infelizmente, havia alguém. Eu tomei um susto tão grande. Era um homem de estatura mediana, todo coberto por um manto preto que não deixava ver o rosto. Ele soltava um bafo fedorento bem no meu cangote. Tremendo de medo, eu me arrependi na hora de ter debochado das histórias. Eu não fazia a menor ideia do que fazer. Havia alguém ali comigo, agarrado no cavalo, que sequer se mexia quando ele dava uns pinotes. Apesar de tudo, eu sempre mantive muita fé em Deus. Eu sabia que aquilo não era coisa normal. Então, eu me agarrei no terço que sempre carregava comigo, fechei os meus olhos e comecei a rezar, pedindo que aquilo fosse embora. O meu cavalo ficou cada vez mais nervoso, até o ponto que eu acabei perdendo o controle dele e eu mesmo disparou estrada fora. Quase caí, mas segurei firme e tentei me equilibrar. A adrenalina corria solta e no meio da corrida,
acabei esquecendo do sujeito que estava na minha garupa. Quando finalmente consegui controlar o meu cavalo, eu já estava perto de algumas casas. O cavalo foi desacelerando e quando eu me virei para trás, aquele homem misterioso havia sumido. Não havia mais ninguém ali na garupa. Eu cheguei em minha casa me tremendo por inteiro, com meu coração ainda disparado. Desci do meu cavalo e me ajoelhei agradecendo por ter saído vivo daquela situação. Nunca comentei isso com ninguém, nem com os meus amigos. Só depois de um tempo, o pessoal parou de ver o tal sujeito por lá. Até hoje eu não entendo bem tudo o que havia acontecido e nem sei o que era aquilo. Talvez alguma alma penada, eu não tenho certeza, mas nunca mais duvidei dessas histórias que o povo contava. Desde então, eu passei a respeitar o que eu não entendo, porque a gente não sabe direito sobre essas coisas que existem no mundo. Bom, esse foi o meu relato. Muito obrigado por ouvirem e muito obrigado ao canal por contá-lo. Eu desejo a todos uma ótima noite. A noite em que eu enfrentei o monstro da mata. O meu nome é Arlindo. Eu sou nascido e criado em um povoado no interior de Roraima, aqui no norte do Brasil, bem próximo ao estado do Amazonas. Como o pessoal gosta de dizer na internet, eu sou um cara raiz, daqueles sem frescura, vivo da terra com trabalho duro e colho tudo que ela me dá. Vivi a vida toda em uma casinha de madeira no meio do mato, longe de tudo e de todos. É uma vida bem simples, porém muito feliz, porque me sustento com aquilo que sei fazer. Sempre fui um sujeito muito calado, desconfiado das coisas, mas sempre soube me virar sozinho. A gente cresce ouvindo histórias de todo tipo de coisa que teria acontecido na mata, como bichos estranhos e assombrações. Somos de uma família indígena. E dentre todas essas histórias que se contavam, a mais famosa era de um bicho que chamavam de Mapinguari. Diziam que era um homem gigantesco, coberto por pelos, e que tinha apenas um olho e uma boca enorme bem no meio do peito. A crença nessa coisa era tão grande que o pessoal até evitava ficar na mata durante a noite, e isso sempre me impressionou muito. Bom, eu nunca fui muito crente nessas coisas, nem era próximo da tradição da minha família, mas sempre tentei respeitar o que me diziam. Eu sempre tentava não sair para a mata durante a noite, mas por precaução, sabe? Sendo sobrenatural ou não, por aqui o que tem muito é onça. Mas uma noite, como outra qualquer, as coisas mudaram um pouco. Eu havia passado o dia inteiro mexendo na roça. Eu estava bem cansado e já estava preparando a minha janta um pouco tarde da noite. Foi quando eu ouvi um barulho bem esquisito vindo de lá de fora, lá longe. Era um som meio arrastado, como se alguma coisa estivesse sendo puxada pelo chão. No início nem dei muita bola. Barulho perto da mata é comum. Mas conforme foi ficando mais próximo e mais alto, eu comecei a prestar atenção, pois podia ser um bicho grande, quem sabe uma onça rondando ou até mesmo algum safado tentando roubar as minhas coisas. Eu morava bem afastado, mas sabe como o ser humano é, né? Bom, eu fui lá fora ver, mas não havia nada. O barulho parou. Eu até fiquei encucado com isso, mas como eu estava muito cansado, logo desisti de pensar e fui jantar. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. O barulho havia voltado, mas eu estava de olho no horário. Eram mais ou menos umas 7 da noite, por aí. Estava tudo em silêncio e do nada a coisa começava. Só que dessa vez o barulho estava mais próximo do que da noite anterior. Parecia que tinha alguma coisa rondando a minha casa. Aí eu fiquei meio nervoso.
Independente do que fosse, eu queria que se afastasse da minha casa, mas ter algo rondando poderia ser perigoso, ainda mais sem saber o que era. Foi então que eu peguei a minha espingarda e fui olhar o que estava de fato acontecendo. Eu já abri a porta daquele jeito e saí mirando a arma para todos os lados, tentando ver se tinha alguma coisa. A minha casa era cercada de mato, então olhei nos arbustos e no mato mais denso, mas eu não vi nada se mexer. Na hora eu fiquei muito nervoso, pois eu tinha certeza de ter ouvido claramente alguma coisa rondando a casa. Eu voltei para dentro meio contrariado, mas não arredei o pé de que tinha escutado alguma coisa. Lá dentro eu já havia jantado, tomado banho e feito as contas do planejamento da plantação. Eu estava me preparando para dormir. Todas as luzes estavam apagadas, deixei apenas a chama do fogão a lenha queimando bem baixinho, o que dava um clima tranquilo e confortável ao ambiente. Eu me deitei na cama tentando relaxar. Foi quando eu ouvi um barulho esquisito vindo da cozinha. Era um som estranho, como se algo estivesse mexendo ou se arrastando pelo chão. Me levantei da cama com cuidado para não fazer barulho. A espingarda estava guardada no quarto, então a peguei com calma e comecei a andar pela casa tentando não fazer ruído. Nem liguei as luzes para não espantar o que quer que fosse. Eu só queria dar cabo daquilo que estava me dando dor de cabeça. Quando eu cheguei na cozinha, não consegui ver quase nada por conta do escuro, mas eu senti um fedor de carniça horrível, o que só aumentou meu medo naquele local. Olhei em cada canto, mas eu não vi nada de imediato. Me perguntei se o bicho já tinha saído e deixado aquele cheiro insuportável para trás. Me aproximei do fogão, onde o barulho havia começado, e olhei o chão, mas não encontrei nada. Então decidi sair para ver o que estava acontecendo lá fora. Andei ao redor da casa e fui até a parede onde estava o fogão. No começo, não vi nada e fiquei decepcionado, mas para minha surpresa, eu vi rastros no chão, marcas grandes e esquisitas de pés enormes de um bicho que deveria ser também muito pesado. Ao ver aquilo, eu fiquei meio cabreiro, já que os passos levavam para a mata. Mas como estava curioso e armado, pensei que daria conta do recado e segui os rastros até a tal mata. O silêncio era absoluto, mas eu sentia que algo me observava. Não precisei andar muito para entender a situação. Dando alguns passos, ouvi um barulho estranho nas árvores. Fui andando devagar até que eu senti de novo o fedor da carniça. De repente, ouvi uma respiração pesada, como se a coisa estivesse cansada. Eu fiquei parado, olhando com medo de ser atacado de surpresa. Então ouvi debaixo de uma árvore uma coisa que me atormenta até hoje. Era um bicho enorme, muito maior do que um homem natural. Aquilo estava coberto de pelos, mas o pior nem foi isso. O bicho tinha apenas um olho enorme bem no meio da testa e uma boca virada bem no meio do peito e cheia de dentes. Eu lembrei logo das histórias sobre o tal Mampiguari. A criatura não parecia querer ficar parada. Ela começou a andar na minha direção, meio tonta. Apesar do medo, eu levantei a arma e dei um tiro bem no meio da boca. A coisa parou e soltou um grito muito alto. Parecia sentir muita dor. Eu não perdi tempo e corri de volta para a minha casa. Tranquei a porta e me escondi num canto da sala. Eu ouvi perfeitamente o bicho rondando a minha casa, com barulhos que iam e vinham. O meu coração batia tão forte que parecia que iria sair pela minha garganta. Eu passei toda a noite em alerta, esperando que a coisa tentasse entrar. Mas o pior foi o mau cheiro. O fedor ficou impregnado na casa por muitos dias. Depois dessa noite, nunca mais ouvi aquela aberração e graças a Deus por isso. Jamais me esquecerei daquela noite maldita.
Foi quando então eu comecei a acreditar mais naquelas histórias que contavam. Eu acabei contando tudo para minha família quando eu tive coragem. Acredito que essas criaturas da mata não são só histórias. Devem ser reais, assim como aquele que eu vi. A minha vida voltou ao normal, mas o medo daquela noite acabou ficando marcado na minha memória para sempre. Obrigado por ouvirem o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite.